Maravilha! Só confirmar, Nilmar, tá gravando? Tudo certinho? Ótimo! Então, maravilha! Sejam todos bem-vindos para mais um encontro. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje a gente tem a presença da Marta Beatriz Horn Schumacher, empresária, sócia proprietária da Mosaico Treinamento e Desenvolvimento Humano, especialista em gestão de pessoas, analista em teoria DSC e coaching. Nossa, tem tanta coisa aqui, hein, Marta? Olha, então, a tua biografia. Analista transacional em formação, sócia proprietária, esposa do sócio proprietário da indústria Schumacher e Schumacher Serviço, que é fabricante de peças para montadoras e inúmeros serviços na área metal mecânica. E eles também são sócios proprietários da empresa Embio, que é a empresa de biotecnologia, fabricante de fertilizantes e uma linha de tratamento de dejetos e efluentes frigoríficos e industriais. Hoje atuando, então, principalmente na área comercial da Embio e reinventando-se como profissional e ajudando a família na gestão das empresas. O tema de hoje, então, dia 31 de março, é como fazemos para nos manter no mercado tão desafiador como o atual. Marta, seja muito bem-vinda, muito obrigada aí por aceitar o convite e agora é com você. Então, tá bom. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade. Embora quando você me ligou, eu falei, nossa, por que eu? Para que isso, né? Então, eu acho assim que a gente está apanhando bastante nessa época atual, embora acho que é um tema importante ser discutido, porque ninguém tem, na verdade, uma receita pronta, não tem uma resposta definida, faz assim ou faz assado, mas vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente fez, do que a gente faz, não querendo ser dona da verdade de forma alguma e muito menos dizer assim, vocês têm que fazer dessa forma. A gente está indo, algumas coisas a gente acertou, algumas coisas a gente errou, mas conseguiu se manter. Então, estamos vivos, né? As nossas atividades aqui em Marechal têm um certo tempo, a indústria Schumacher tem 20 anos, a Mosaico, não com o nome Mosaico, porque eu fiz parte desse meu trabalho na área de desenvolvimento de pessoas e lideranças um pouco antes, já em outras empresas, uma época lá com a G10, enfim, mas depois migrei para Mosaico, então larguei um voo solo, mas ao todo tem em torno de 20 anos também. As duas atividades, a indústria Schumacher e a área de treinamentos, a gente iniciou em 2001, quando a gente mudou de Nova Santa Rosa para cá. Nós morávamos em Nova Santa Rosa. Mais um pouco da história, nós somos gaúchos e saímos muito cedo de casa, então eu com 17, quando eu me formei no 2º grau, larguei tudo, vim embora para o Paraná com a cara e com a coragem e vamos ver o que dá para fazer. Em busca de oportunidades mesmo, porque a gente morava na região das Missões, uma região pequena, e na época eu e o Gilberto já namorava, e então, conversando, decidimos que esse seria um caminho que a gente escolheria, de mudar de região geográfica, buscando oportunidade de estudo, oportunidade de atividades que pudessem ser promissoras. E foi isso que a gente fez, viemos embora, contando rapidamente a história um pouquinho para contextualizar. Embora ele foi primeiro para Blumenau sozinho, depois decidimos vir para o Paraná. Moramos primeiro em Marechal Cândido Rondon, depois para Nova Santa Rosa, e de lá viemos em 2001 de volta. 15 anos de Nova Santa Rosa, lá a gente já tinha uma atividade, uma empresa que era uma mecânica, chamava Mecautor, e depois vendemos essa empresa, e a indústria Schumacher ela é fruto um pouco desse conhecimento da área mecânica. O Gilberto foi mecânico desde os 11 anos de idade, aprendeu, conviveu com essa linha automotiva muito cedo, e teve um bom professor, que o primeiro gestor, o primeiro patrão dele, ensinou muita coisa para ele. E nisso despertou essa vontade, e quando ele esteve na mecânica, surgiu essa ânsia de ter um negócio que não fosse a mecânica, mas que fosse a fabricação. Ele tinha uma visão muito boa de que muita coisa faltava no mercado. Aí começou com um produto que não tem nada a ver com as coisas que a gente faz hoje,
que foi um dosador de desinfetante, que depois a Eucatur de Cascavel descobriu esse dosador e falou assim, ó, não sei se vocês lembram, mas antigamente andar de ônibus era um sacrifício, porque o mau cheiro era muito forte, e se não era o mau cheiro do banheiro em si, do que acontece lá, era o mau cheiro daquele desinfetante azul que eles colocavam, que impregnava o ônibus inteiro. E, diante disso, a Eucatur de Cascavel buscou essa solução. Ah, vocês têm um dosador residencial, isso deve servir também para a linha de ônibus. Ele falou, não, nunca nem pensei. Não, mas vamos adaptar. Mas ele falou, mas eu não faço ideia como é que adapta isso. Ele falou, eu vou te descarregar um banheiro lá na tua mecânica, você instala, você pode cortar, você pode fazer o que você quiser, mas me resolve esse problema. E foi assim que começou essa atividade como fabricante e na engenharia de peças para ônibus. Então, ele cortou com todo o medo do mundo, cortou aquele banheiro, fez a instalação, melhorou, só que daí, quando ele mexeu no banheiro, ele percebeu outras coisas que poderiam ser mudadas. E aí, com essa visão, ele disse, poderia mudar isso. Eles usavam água recirculante, por exemplo. A mesma água que você dava descarga, passava por um filtro, depois usava de novo. É claro que ela vinha com cheiro de urina, com cheiro de outras coisas, enfim. Então, assim, usar a mesma água era ruim. Bom, vamos criar um sistema em que você sempre usa água limpa. Mas daí vai precisar uma caixa d'água do tamanho do ônibus, como é que vai fazer? Não, vamos reduzir, vamos melhorar a pressão, vamos... Enfim, hoje usa 400 ml, não é mais recirculante e isso tudo mudou, né? Então, contando rapidamente como é que tudo começou. Bom, então, na época, 2004, a gente veio embora aqui para Marechal, mas a empresa já foi iniciada lá em Nova Santa Rosa. A gente veio embora para Marechal por uma questão de logística também, tinha outros fatores que não vêm ao caso agora, mas também por uma questão de logística. As transportadoras, elas vinham muito cedo, por exemplo, 4 horas da tarde recolher já a mercadoria. Bom, daí nós perdíamos 2 horas de serviço no dia, das 4 até as 6, né? Então, e como você produzia, já mandava, porque não tinha capital de giro para fazer muita coisa, então, isso começou a impactar. Bom, então vamos morar para Marechal, que lá já tinha na época o Darcy, a Casa dos Parafusos, a gente comprava parafuso dele, enfim, as coisas eram mais acessíveis, por ser um centro um pouquinho maior. E as transportadoras vinham um pouquinho mais tarde, 5h30, 15 para 6, às vezes se conseguia terminar a mercadoria até às 6, 6h15, ainda dava tempo de mandar para a Unesul, despachar com o ônibus que ia sair da rodoviária. Então, a gente corria lá e levava. Enfim, então foi todo um processo e, com isso, a Schumacher foi crescendo porque a gente foi identificando novas oportunidades de mercado. E por conta de precisar de muitos serviços diferentes, e a gente buscava também fora, Araucária, São José dos Pinhais, em Caxias do Sul mesmo, era tudo muito distante e tudo muito demorado, e tem um valor, um princípio que a gente trabalha muito na Schumacher, que é a questão da agilidade, entregar rápido, porque como nós não somos grandes, então competir com os tubarões, vamos dizer assim, você precisa ser muito rápido, você tem que conseguir preço e conseguir, às vezes nem o preço a gente não consegue tão bom quanto, mas qualidade e agilidade a gente consegue. Mas para isso a gente precisou começar a trazer para casa corte laser, trazer para casa rotomoldagem, trazer para casa injeção de plástico, trazer investir em desenvolvimento de moldes, enfim. Quando fomos ver, agora tem 20 anos a empresa, a gente tem um parque de máquinas e de oferta de serviços que atende a matriz, que atende toda essa questão de novos projetos para as montadoras, mas também abrimos espaço para fora, sobrava, épocas em que sobravam horas, a gente começou a fazer serviço para fora. No fim, começou a chegar muito serviço de fora que não comportava mais, então teve que aumentar o número de máquinas, e nós estamos nesse processo até hoje, aumentando o barracão, aumentando máquina, para dar conta, então, da demanda do mercado hoje. Mas isso também foi importante nessa época ter tomado essa decisão, porque nesse momento atual, agora, que nós estamos vivendo, em que o desafio é grande, as montadoras não estão trabalhando ainda na mesma intensidade, quando deu março, abril, tudo começou a parar por conta da pandemia,
foi muito bom nos darmos conta de que investimos nesse parque de máquinas, porque foi isso que fez a diferença. Porque aquilo que tinha sido planejado para 2020 não aconteceu assim, dá para dizer quase que 50% aconteceu e 50% não. E se nós não tivéssemos investido no parque de máquinas lá atrás, talvez nós não conseguiríamos dar a volta por cima. Então, uma das coisas que a gente fez agora nesse momento de pandemia foi investir para valer nessa área de serviços, porque se percebeu que existia uma demanda muito grande, então você fez todo um plano de marketing e trabalhamos em cima de divulgar que nós temos esses serviços e deu certo. Colocamos um vendedor para funcionar também. Nós não tínhamos um vendedor externo, então fizemos uma pessoa caminhar e ofertar esses serviços para que eles pudessem, então, pudéssemos aumentar essa questão. Mesmo que foi necessário fazer turnos, a nossa equipe trabalha às vezes noite adentro e começa de madrugada, enfim, teve noites que teve gente que varou a noite trabalhando, mas foi uma forma que a gente encontrou de suprir aquilo que as montadoras nessa época não podiam corresponder. A equipe é grande, a gente trabalhou muito no sentido de não precisar dispensar pessoas, foram pouquíssimas, a gente dispensou algumas sim, mas aí tem a ver também não só... Quando você precisa fazer uma limpa, você vê quem está realmente ajudando, quem não está ajudando, quem é que está causando problema, e aí você acaba fazendo alguns cortes, né? Mas foi muito pouco dentro dessa equipe toda. Então, conseguimos também aderir ao plano de contingência, então, essa adesão aconteceu ano passado e terminou agora, início de fevereiro. Até então, nós tínhamos o plano de contingência, que, como é que eu vou dizer, esse plano de contingência, ele impactava no sentido de permitir que os funcionários trabalhassem 50%. Então, trabalhavam na segunda, o dia todo, terça o dia todo e quarta até o meio-dia. Quinta tarde não, sexta também não. E com isso a gente pagava metade do salário e o governo pagava uma parte. Então, muitos deles foram arrumar bicos, arrumar outras coisas para fazer, mas todo mundo tinha como colocar comida na mesa. Então, isso a gente considera bastante importante também. E alguns, até uns 2, 3, ficaram pelo caminho, se descobriram como empreendedores e acabaram investindo em atividades próprias, coisas pequenas, mas, enfim, acharam que gostaram de fazer algo diferente. Então, também tivemos acontecendo esse movimento. Já na parte da Embio, que é a empresa de biotecnologia, nós temos apenas 4 anos de existência oficial. Claro que a gente começou um pouquinho antes, mas oficialmente nós temos 4 anos. E nessa empresa foi um pouco mais difícil, porque ainda nós estávamos sendo conhecidos no mercado e começando um trabalho de expansão, porque nós tínhamos acabado de validar os produtos e tudo mais. Então, isso dificultou um pouco mais, apanhamos bastante em março, abril, maio, junho. Julho em diante começou a dar uma melhorada, porque daí, com essa história de não poder entrar nas fazendas, não poder entrar nas propriedades, ninguém recebia ninguém, todo mundo estava com muito medo do vírus em si, não? Então tem que manter o distanciamento social, as cooperativas não abriam as portas para nada, enfim... Então, foi bem difícil. Então, a gente conseguiu retomar mesmo, começou a dar uma aquecida em julho, agosto, a gente conseguiu retomar lá por setembro, outubro, a gente conseguiu retomar, que deu uma melhorada e que as coisas começaram a andar novamente. Então, assim, quando você fala como é que a gente dribla esse momento de dificuldade, esse momento em que a gente precisa pelo menos sobreviver e caminhar para frente, né? Então, assim, a gente trabalhou muito com a equipe, nós temos um hábito já, desde que a empresa existe, de reunir a equipe na segunda-feira. Toda segunda-feira a gente reúne e faz um momento de oração, um momento devocional, e faz também uma organização de equipes, enfim, para que esse trabalho aconteça. Então, um dos aspectos é sempre passar essa ideia da confiança, de que Deus está no comando, Ele não vai nos desamparar, que a gente vai conseguir fazer as coisas.
E eu considero esse um fator importante, porque se como líderes e como gestores a gente não passa confiança, as pessoas elas começam a se desesperar. Então, assim, por mais que às vezes o nosso coração também está em conflito, está angustiado, está não sabendo nem para onde correr, mas nós somos os líderes e somos os gestores. Então, se eu não passo confiança, essa confiança ela não acontece lá na ponta. Então, assim, eu sempre acho que a gente tem assim esse compromisso, né, de passar e fazer as pessoas entender que nós estamos fazendo de tudo e tentando o melhor para que ninguém fique pelo caminho, para que todos nós possamos nos manter firmes e fortes. E um aspecto importante assim que eu penso que faz diferença na empresa é a visão, estar muito atento a tudo que acontece, essa visão de mundo, a visão de mercado, olhar o que tem de novo. Então, assim, tem uma parte cultural da empresa, um jeito de funcionar que está sempre olhando as coisas novas e o que o mercado precisa, o que o mercado demanda. E com isso também atiça, ela movimenta a criatividade de quem desenvolve, e com isso a gente consegue fazer inovação. Então, assim, é incrível como que às vezes a gente tem uma resposta, quando o cliente vem pedir, a gente já tem a resposta, porque a gente já tem uma solução antes mesmo deles terem percebido. Mas isso, a diferença para conseguir isso é você estar presente, por exemplo, nas montadoras, a gente vai seguidamente visitar, conversar, porque quando você está com o cliente e ouve o cliente, ele conta e nas entrelinhas você saca, você percebe o que a pessoa precisa, o que essa empresa está buscando, para onde que ela está caminhando. E aí, com isso, diz, nós podemos pensar nisso, vamos desenvolver um negócio para isso aí. E aí, quando eles vão pedir, já está pronto, entendeu? Então, é isso que tem feito na história, principalmente da Schumacher Matriz, tem feito toda a diferença, porque a gente tem conseguido antecipar algumas soluções, né? Consegue, ou então consegue, quando não tem a solução, quando a demanda aparece, a gente consegue com rapidez reunir e pensar numa resposta. Ainda assim, eu não quero dizer com isso que tudo dá certo e que tudo funciona. Tem projetos que ficam, às vezes, 2 anos, 3 anos engavetados, que são muito bons, a gente sabe que são bons, mas que, às vezes, o cliente, ou porque ele achou muito caro, ou porque ele ainda não entendeu, ou porque ele ainda vai resolvendo com aquilo que ele tem. Por alguma razão, ele não embarca naquela solução. Eu lembro de uma peça que nós temos lá, ela ficou 5 anos na gaveta, o protótipo, o que foi desenvolvido. E agora é quase o carro-chefe. Então, assim, poxa vida, quase a gente desistiu. E, na verdade, desistiu, deixou guardado, ficou guardado. De repente, resgatou e foi validado e ganhou espaço. Então, assim, a gente não pode desperdiçar nada. Eu acho que esse é um dos aspectos que nos ajuda bastante. Então, a criatividade, a inovação, a questão da agilidade, você ter resposta rápida, ninguém quer esperar. É incrível como o povo quer tudo rápido. Ele pode demorar 5 anos para decidir que ele queria aquele projeto, mas quando ele decidiu, eu quero 2.000 peças para sexta-feira. Então, é tudo assim. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, isso demanda de você fazer um trabalho interno que é assim, é trabalhoso, às vezes até desgastante, porque você diz assim, meu Deus, eu vou fazer todo esse trabalho, será que vai dar fruto? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Não, mantenha a equipe preparada, por isso também um dos nossos movimentos foi de não dispensar pessoas, porque quando passar essa onda ruim, daqui a pouco volta as coisas, você precisa de pessoas que estejam treinadas, que estejam capacitadas, que saibam fazer as coisas, e não tem, por mais que tenha oferta, se você ouve o Cine, toda semana tem 270, 300 vagas, mas não fecha, por quê? Porque às vezes não tem o profissional adequado, ele não está preparado para aquilo que você precisa. Então, assim, a gente faz uma questão muito grande de não dispensar pessoas, porque daqui a pouco você precisa delas, daquele profissional que você treinou, daquele que você preparou, e também porque a gente tem uma responsabilidade social e tem um cuidado, porque todas são pessoas, todas são famílias, a maioria tem filhos, então é um conjunto, né? É um lugar onde todos
precisam se ajudar para que as coisas funcionem. Então, essa questão da criatividade, da inovação, a agilidade, e nessa questão da agilidade, nós aproveitamos muito nesse momento de crise de olhar para dentro. Então, uma das coisas que a gente trabalhou intensamente foi olhar e revisar todos os processos. Ainda nem terminou, isso nem para, mas a gente deu uma atenção muito maior. Então, olhar para os processos, reorganizar a casa, mudar os layouts, remanejar pessoas de um lugar para o outro. Esse foi um trabalho que a gente fez e vem fazendo até hoje, para a gente poder ter um time mais organizado. A questão dos treinamentos, das reuniões, dos diálogos, eu acho que nunca fizemos tanta reunião. Sempre a gente fez, mas acho que nunca fizemos tantas reuniões. Para alinhar, para dizer, ó, estamos nesse estágio, precisamos disso, agora vamos focar nisso. Também na questão financeira, para você ter uma solidez e você... foi necessário olhar semana a semana, dia após dia, o fluxo de caixa, ver onde é que eu vou pôr, onde é que eu vou tirar, como é que eu vou lidar aqui, como é que eu vou fazer aqui. Então, esse trabalho também foi feito de forma intensa. Aí foi feita uma força-tarefa também no sentido de, vamos olhar da onde que está saindo, quantos buracos tem essa caixa de água, né? Mais ou menos assim, como se a empresa fosse uma caixa de água. Por onde que está vazando? Onde é que está gastando o que não precisa? Aonde que nós estamos tendo desperdícios que talvez a gente não está mais dando tanta atenção? Então, foi revisado tudo. Questão de compras, o que compra, por que compra, quanto compra. Nós temos definido alguns montantes, alguns valores de quanto a gente comprava. Bom, mas se diminuiu a produção, não precisa mais comprar tanto. Então, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajustar para que não falte e que não fique em estoque por muito tempo e a gente se descapitalize? Então, essa conversa e esse diálogo com o financeiro, com o compras, entre os setores, dia após dia, semana após semana, toda sexta-feira, terminou a semana, programar a semana seguinte. Então, a gente vem fazendo isso com bastante cuidado para realmente poder se manter e não onerar aquilo que não precisa ser onerado. Então, essa questão do desperdício, do rever os processos, analisar o fluxo de caixa, isso a gente fez intensamente. E aí, assim, na introdução, a Juliana falava assim, como se manter no mercado em tempos tão difíceis, e empreender, não dá para empreender uma vez só. Exatamente, eu acho assim, a gente tem esse perfil de ser ousado, de ter iniciativa, de correr riscos, mas eu acho que mais do que nunca, parece que começou tudo de novo, parece que nós estamos lá na frente, onde a gente começou em 2001, onde a gente precisa captar tudo que está ao redor. A gente faz isso o tempo todo, mas assim acentua quando um momento desses chega, de ver quais são as oportunidades, o que mais eu posso fazer, para onde eu posso correr, o que eu posso incluir. Por exemplo, na Embio agora, eu também estou, quando veio essa pandemia, então a parte de desenvolvimento de pessoas, cursos, treinamentos e palestras, deu uma estacionada e migrou tudo para o remoto. Então, eu não deixei de fazer, eu tenho meus trabalhos ainda nessa área, então eu faço muito à noite, de vez em quando tiro um tempo durante o dia, como hoje, agora das 8 às 9 eu estou com vocês, mas eu continuo fazendo. Mas eu não investi, eu decidi não investir na área, por exemplo, de mídia digital, de marketing digital, ou então começar a fazer cursos online, vender. Por enquanto ainda não, a não ser alguns que acabam, pelo pessoal que me conhece, vira e mexe, um por semana, pelo menos, acaba, às vezes, acontecendo de eu realizar. Eu continuo como credenciada do Sebrae também, ele também me demanda alguns serviços, e eu continuo fazendo o que dá para fazer remoto. Então, esse novo aprendizado, para mim, enquanto mosaico, foi essa coisa de poder conversar com as pessoas e não viajar mais tanto, e eu estou adorando. Eu ficava muito tempo na estrada, Nilmar, que me conhece um pouco mais tempo, sabe o quanto pelo Sebrae a gente anda, né? Então, ir para o Sudoeste, para Pato Branco, ir para Francisco Beltrão, ir para Dois Vizinhos, são quase 4 horas de viagem de ida e mais 4 horas de viagem de volta. Então, são 2 dias da semana que eu perdia
um dia inteiro, pelo menos, né? Meio dia para ir, meio dia para voltar, que eu perdia em trânsito, sem contar o risco, sem contar a canseira e tudo mais. Então, essa nova modelagem, eu estou conversando com pessoas e consigo fazer o trabalho mesmo à distância, o que antes a gente achava impossível. Então, também está valendo, também está. Foi meio que na pressão a gente acabou aceitando e ver que funciona. Eu penso que não vai mais voltar essa parte, mesmo que a pandemia cessar, que a gente consiga as vacinas, eu penso que isso veio para ficar. Essa tendência vai ficar. E aí, assim, na Embio, então, como eu deixei de fazer muitas viagens, como eu fiquei com tempo mais disponível, e a Embio estava com carência de pessoas, aí os 2 sócios, que são o Gilberto e a Adair, então você vem ajudar aqui e vamos tocar Embio. Tá, mas o que eu vou fazer na Embio? Não, você vai fazer a parte comercial. Eu falei, gente, tá louco? Vocês estão ficando doidos, né? O que eu vou fazer na parte comercial? Mas, enfim, acabei aceitando e estou nesse trabalho, estou aprendendo muito. E assim a gente consegue fazer muita coisa remota também. As reuniões que a gente fazia com cooperativas, com clientes, com parceiros, a gente está conseguindo muitas empresas parceiras. Tudo a gente está conseguindo fazer de maneira online, não precisa viajar. Então, também tem facilitado, a gente consegue fazer um volume de coisas muito maior do que antes. Então, isso também veio a somar. E aí, é preciso uma predisposição. Eu sempre falo para a minha equipe lá, eu falo, ó, eu sou leiga nesse negócio, eu estou aprendendo junto com vocês, vamos aqui fazer um brainstorming, vamos ver qual é a melhor ideia, o que vocês pensam sobre isso, e a gente joga na mesa, passa na peneira, e, bom, vamos fazer isso, e experimentamos, com permissão para a gente errar. Eu acho que esse é um fator importante também, isso é bem forte na nossa cultura, que a gente pode errar, porque muita coisa é feita em protótipo, às vezes tem que jogar material fora, isso já vem na história das nossas empresas, das atividades, de que tem que fazer e se vai errar, beleza, se eu não tivesse feito, eu não ia saber como é que ia ser, tem que fazer, uma hora você acerta. Então, esse tem sido um perfil também que nos ajudou bastante. Temos perfis diferentes, o Gilberto e a Adair têm perfis diferentes, um é mais ousado, outro é mais cauteloso, mas até isso dá certo, porque isso dá um equilíbrio, né? Às vezes o ousado a gente tem que botar o freio, e o cauteloso, às vezes, você tem que desenfrear, você tem que tirar o freio, né? Então, essa combinação também tem funcionado, porque eu penso que empresas onde os 2 sócios são ousados, talvez se faça coisas demais, e onde os 2 são cautelosos, também pode não ser bom, porque ninguém ousa e ninguém tem coragem. Então, a combinação acho que está boa, e a gente tem que só se ajustar e fazer e entender e ter a empatia de entender como é que o outro pensa e por que pensa, conseguir argumentar da maneira suficientemente boa para dizer agora é hora de segurar, ou dizer assim, não, nós vamos fazer, isso tem que ser feito, é por aqui o caminho. Então, tem disso, sempre esse equilíbrio, buscando esse equilíbrio. Uma coisa importante assim que eu vejo também, que a gente tem trabalhado muito, porque a gente conversa e senta e dialoga, é ter um senso de antecipação, prever o que pode vir lá na frente, você olhar para frente e dizer assim, não, isso aí pode dar problema, isso aqui vai dar... Então, assim, você pensar um pouco sobre aquilo que você está fazendo e imaginar o processo lá na frente e antecipar. E eu tenho trabalhado com a nossa equipe muito nesse sentido. Gente, é bom para todos nós, isso é bom, inclusive, na vida pessoal, de a gente ter um senso de antecipação. Se você acha que se você não informar isso, se você não comunicar direito para o outro setor tal informação que isso pode dar problema, pode contar que vai dar problema. Então, procurem também desenvolver esse senso de antecipação. O que eu posso fazer agora para evitar o problema lá na frente? O que eu tenho que comunicar? Então, estou batendo bastante em cima dessa tecla da comunicação interna. Vamos comunicar. É melhor você falar 2 vezes e explicar de um jeito, de outro jeito, e a pessoa entender, do que ela não saber e depois dar problema lá adiante. Então, esse tem sido um fator que eu acho que nos ajuda bastante, esse senso de comunicação. E aí, assim, uma das coisas que também tem dado muito certo para nós é construir parcerias.
nós temos feito muitas parcerias. Está muito bom esse movimento das parcerias. Aí, assim, quando eu estava refletindo sobre o que eu contaria para vocês, eu pensava assim, e por que nós estamos conseguindo fechar essas parcerias? É porque a gente tem uma identidade já criada, uma marca trabalhada, mas isso não vem assim, como é que eu vou dizer? Isso não vem de graça. Isso é uma história em que você honra o que você faz, você entrega com agilidade, você dá as respostas que as pessoas precisam, você procura sempre cumprir com teus compromissos financeiros, você tem um bom relacionamento, digamos assim, na área da comunicação, sem agressividade, mas sim uma assertividade na comunicação. E é um conjunto de coisas que faz com que as pessoas dizem, não, eu quero negociar com eles. Ah, não, essa empresa, e aí sim, não, a gente buscou informação, nos falaram que essa empresa é isso, é aquilo, mais aquele outro, e você fica, nossa. Então, assim, e realmente isso reflete. Então, assim, para quem está aí pensando assim, o que mais que eu poderia fazer, ou se eu não estou fazendo, talvez essa seria uma dica. Porque você conseguir parcerias na hora que você mais precisa e você não construiu essa história, esqueça. Então, assim, eu vejo que com a Embio é nova ainda, mas as minhas parcerias, as nossas parcerias que eu estou percebendo nascer agora, elas têm o reflexo e o respingo da Schumacher. Por quê? Porque a Schumacher tem 20 anos de história, o pessoal é assim, a forma como eles enxergam a empresa tem contribuído para fechar boas parcerias. E aí se apoiar, porque as coisas estão aí, os recursos estão disponíveis. A gente está incubado ainda no PTI, estamos residentes hoje no Bioparque, somos mega parceiros do Sebrae, embora eu trabalhei tanto tempo como credenciada do Sebrae e ainda faço alguns trabalhos, hoje eu estou cliente Sebrae. Então, participamos do Alto Potencial, um programa que ele aconteceu no Paraná todo no ano passado, e nos ajudou muito, porque uma coisa é você trabalhar com a empresa do outro, como eu fazia. Eu sempre trabalhei na área comportamental dentro do programa Alto Potencial com os outros empresários, não conosco mesmo. Agora virou o jogo, agora eu virei cliente Sebrae e eu fui cliente de coach. Então, eu tive uma coach, eu e a Patrícia, a gente teve toda a orientação do Sebrae, e daí, assim, poder olhar, não, agora eu vou olhar a minha empresa, vamos ver como é que é o meu planejamento, quais são os meus indicadores, quais são as estratégias que nós vamos definir, é olhar o teu negócio. Então, mudou, é diferente. E eu confesso, assim, que foi muito interessante, foi uma experiência muito boa. E assim, a gente segue com outros programas, agora estamos com mais um programa do Sebrae também, a gente não tira o pé. Por quê? Porque, por mais que às vezes eu conheça aquela teoria, mas eu preciso agora olhar a minha empresa, eu preciso fazer o trabalho dentro de casa, eu preciso estar atenta às minhas metas, ao meu planejamento, às minhas estratégias, à nossa equipe de trabalho. E aí, assim, eu não posso ficar sem olhar para isso. E o fato de estar como parceira dessas entidades, seja o PTI, o Bioparque também nos fornece muita capacitação, tem as lives toda semana, tem cases, tem mentorias. Isso nos faz manter viva a ideia de fazer uma gestão adequada, nos faz olhar para o negócio. Então, assim, se eu não me coloco... E eu sei por prática minha, de tempo de Sebrae, de credenciada, de que muita coisa você propõe, constrói, mas quando vai para o dia a dia, aquele projeto, aquela estratégia, aquele planejamento, ele fica na gaveta. Aí, quando eu voltava um mês depois, disse, não fiz nada disso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não apliquei nada. Aí você fica, poxa vida, parece que é um trabalho todo desperdiçado. Até uma das minhas decisões de, ok, eu vou dar sim para as nossas empresas agora e não vou trabalhar para o Sebrae, tem um pouco disso de eu ter cansado de alcançar o braço e muitas vezes não ver acontecer, um pouco da frustração. Então, assim, para quem é empresário, se a gente se coloca num programa, agora esses dias, quando a gente esteve, não nesta terça, não ontem, na terça anterior, nós tínhamos um momento coletivo. E aí, o que aconteceu? O condutor, o mediador da nossa live, fazia interações e perguntas,
E o pessoal não interage, não responde. Mas para que eu estou perdendo meu tempo ali? Então, assim, se eu não aproveito isso, então eu nem preciso dizer sim para esses programas. Assim, isso me impactou demais nas duas pontas. Tanto quando eu estava como credenciada, quanto quando agora eu estou como cliente também. E nos diferentes programas que eu participo, digo assim, o pessoal não fala, o pessoal não participa, o pessoal não diz, o pessoal não faz. E eu vejo que o pessoal não faz. E aí, assim, não tem sentido. A gente precisa fazer. Se a gente está nesses movimentos, se nós estamos nesses grupos, se nós estamos nesses programas, a gente precisa colocar em prática. A gente vai acertar e vai errar. Faz parte do jogo. Mas se eu não fizer nada, eu já estou errando de cara. Então, é melhor fazer e errar do que ficar sentado esperando para ver o que vai dar. Então, esse é um movimento, pelo menos que eu vejo, que para nós tem dado muito certo. E aí, assim, dentro da área comportamental, é muito importante essa questão da resiliência, da flexibilidade, da adaptabilidade. Ou que exigiu o jogo de cintura esse tempo todo. Ainda hoje está exigindo jogo de cintura, porque você precisa lidar com as pessoas, com a equipe, você precisa lidar com o fornecedor, que de repente nós tivemos problemas assim, embora antecipamos muitas coisas, nós compramos material que a gente ficou pela mídia e pelas notícias de mercado, a gente ficou sabendo de material que ia faltar no mercado e a gente se antecipou e comprou para ter estoque, porque não adianta nada eu ter uma rotomoldagem, eu ter uma injetora de plástico e não ter o plástico, não tenho a matéria-prima para fazer. Tenho equipe, tenho máquina, tenho cliente, mas não tenho plástico, de nada adianta. Então, a gente antecipou alguns itens, e isso fez... a gente conseguiu, através do planejamento e das conversas, conseguiu antecipar. Mas coisas menores também começaram, às vezes, a faltar. E aí, assim, para você ajustar, para você readequar, precisa muita resiliência, muito jogo de cintura, muito controle emocional, porque tem dia que dá vontade de chutar o balde, não tem jeito. E aí, assim, o quanto a gente também se apoia, e quanto a gente trabalha no sentido assim, não, vamos lá, vamos de novo, vamos respirar, vamos de novo, vai dar certo, vai funcionar. Então, essa pressão, trabalhar sob essa pressão, se você não tem pessoas que caminham junto com você, que às vezes um está bem e outro não está tão bem, mas um puxa o outro, isso, se não tem, é difícil. Mas tendo, isso alivia, isso ajuda bastante. Então, assim, também agora estamos num aprimoramento diário com as equipes, começamos um planejamento, fizemos um planejamento de treinamentos, e estamos trabalhando em cima dessa questão e sempre batendo em cima da qualidade, sempre com um programa de qualidade. A gente tem a ISO, mas uma coisa é você alcançar o selo ISO, outra coisa é você manter o selo ISO. A gente sempre fala assim, uma coisa é você levantar o avião e fazer ele voar, mas você tem que ter combustível, ele tem que ter jeito, piloto bom o suficiente para manter o Boeing voando. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo e está se dedicando. No sentido de fazer com que as pessoas compreendam isso, se engajem, se comprometam e caminhem junto. Estamos acertando tudo? Não, de forma alguma. Eu acho que tem muita coisa que a gente erra ainda, mas esse movimento ele é constante. E eu digo assim que empreender não é para todo mundo. Tá? Empreender tem que ter aqueles que empreendem, tem que ter aqueles que são intraempreendedores. E tem aqueles que talvez nunca vão aderir a isso, porque realmente exige todos esses comportamentos essenciais, que são a resiliência, a capacidade de trabalhar sob pressão, a capacidade de você remanejar e reorganizar, você definir metas, você ir receber um não e começar de novo, você cair, você levantar. Isso exige das pessoas e acho que assim é um treino, claro que a gente pode melhorar. Eu penso que eu não nasci empreendedora de jeito nenhum, mas eu saí com 17 anos de casa e depois disso, essa coisa de... Antes nós conversávamos, eu e a Juliana, o fato de a gente sair muito cedo, a gente aprende a fazer tudo por conta, né? Não, tem que se virar. Você tem que botar comida na mesa, você tem que pagar o aluguel. Na época que eu vim para o Paraná, então, com 17, você tem que ganhar a vida, não tem o quê?
Ou não vai ficar dependendo do pai e da mãe, porque até eles não estavam muito a favor de que eu saísse. Então, eu não vou ficar pedindo para eles. E isso acabou se virando um movimento interno que, não, o jargão é vai lá e faz. Vai lá e faz, porque é isso que vai fazer com que você tenha o que você quer ter. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vem caminhando e vem procurando se manter. Bom, gente, já falei aqui quanto tempo agora? Já falei um bom tempo, né? Uns 40 e poucos minutos aí. Eu acho que é por aí, eu vou deixar também aberto para perguntas, para vocês também conversarem comigo, me perguntem alguma coisa, vamos ver o que eu posso responder para vocês. Até aqui eu agradeço a atenção de vocês e fica à disposição, a gente é canal aberto. A casa está aí para vocês visitarem, se quiserem, conversar com a gente, enfim. Certo, Juliana? Conduz aí, se alguém tem alguma pergunta. Eu vi que tem no chat 5 comentários, mas eu não abri. Vou ver se eu abro aqui. Ai, maravilha, Marta. Muito legal a tua explanação, a história de vocês, a tua história de vida, né? E também da empresa. No bate-papo que você está mencionando, a gente teve uma participante que teve problema de som. Então, não tem nenhuma pergunta por enquanto. Certo, mas podem abrir o som e perguntar agora, se quiserem também, né? Então, vamos lá. Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Ou querem comentar alguma coisa que eu citei, tá tudo certo também. Estou aberta. Bom, Marco, vou perguntar. Vamos então. lá. É assim, considerando isso, a gente se a gente fosse muitas coisas assim que a gente na área de sistemas também tem, né? Isso vai tentar antecipar as coisas, né? E daí, só que também tem a questão de, assim, de inovação, né? Criar soluções. No caso, vocês proporcionam para assim, colaboradores também criarem produtos na empresa de vocês? Ou Sim. Eles mesmos fazer as ideias do produto deles? Como funciona isso? Está aberto, sim, para eles produzirem. A Cida, mãe da Denise, me falou que lá eles faziam isso. Por favor, eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Pode dar uma checadinha? Cirlei, Batatinha, acho que tá teu microfone está aberto. Eu estou reconhecendo pela voz. Não. Quanto custa aquele medicamento? Pronto, acho Já que fechei. foi. Certo, manda lá. Ok, então, sim, Nilmar, até a gente pegou, no ano passado ainda, a gente teve uma pessoa que estagiou lá na empresa e teve a oportunidade de trazer uma ideia de projeto, né? No fim, terminou o estágio e a pessoa descobriu que não é bem na área metal mecânica que ela quer ficar, foi fazer coisa totalmente diferente, mas, enfim, valeu para nós, valeu para ela. E também, assim, é possível, sim. Se eles trazem, está sempre aberto. Se eles enxergam, a gente tem essa linha aberta para desenvolvimento de ideias que venham das próprias pessoas, sem problema nenhum. É isso, Neumar? Beleza. Selmo, vai lá. Claro que, só complementando, Nilmar, claro que sempre passa por uma avaliação de ver a viabilidade, digamos assim, se vai implantar ou não vai implantar, tem que olhar. Nós mesmos, esse ano, quando veio a questão da pandemia, a gente pensou tanta coisa, surgiu tanta ideia, veio tanta coisa, tanto produto. Aí, de repente, o nosso consultor, que a gente tem um consultor que nos acompanha e que faz a mediação e tudo mais, ele falou assim, peraí, gente, esse não é o posicionamento de vocês. Vocês acham mesmo que vocês vão investir nisso e nisso e nisso? Não quero citar os itens, mas, enfim, teve 3 ou 4 produtos que ele falou assim, pelo amor de Deus, isso não está não é que vocês não têm capacidade de fazer, vocês podem fazer, mas isso é um outro mercado, você vai precisar uma outra equipe de vendas, é um outro canal, vocês não vão usar o mesmo canal, vai diversificar demais, então vamos puxar, vocês têm muita coisa que vocês podem fazer ainda dentro daquilo que vocês já fazem, para vocês não precisar adquirir nova equipe, mudar tudo, montar de novo uma estratégia de venda que vocês não têm.
E aí, assim, começamos a analisar realmente, nós ia começar a tirar, assim, ó, para tudo que é lado. Então, assim, manter o foco daquilo em que você é conhecido, no posicionamento que você tem, a gente viu que parar, estacionar e dar uma olhada nisso foi importante. Senão a gente começa a fazer 1 milhão, 1 zilhão de coisas e não, na verdade, não vai dar o fruto, porque você se desgasta, você precisa muita energia. Porque, por exemplo, nas montadoras, a gente não vai... Hoje a gente tem até um vendedor, um rapaz que ele vai direto nas montadoras, está lá dentro, a gente paga ele para estar lá em Caxias, a gente paga para ele estar lá em Erechim, nas montadoras, enfim. Mas muito é projeto customizado. Então, identifica um problema, joga o problema para dentro da empresa, cria a solução e apresenta. Então, não é assim... eu tenho essa caneta, você quer comprar essa caneta? Não, são projetos customizados. Agora, se você desenvolve uma caneta e você começa a oferecer essa caneta, então é uma outra forma de venda. Então, você tem que ter uma equipe, você tem que botar o pessoal a correr, você tem que ter representantes, tem que ter distribuidores. Então, isso que a gente se deu conta, assim, poxa, não, vamos manter o foco. Nós temos coisas, nós temos capacidade de desenvolver projetos, nós temos capacidade de fazer desenho, a gente tem capacidade de ajudar projetos de outras pessoas e de outras empresas, e vamos caminhar por aqui. E está dando certo. Então, assim, foi interessante esse alerta do consultor de dizer assim, peraí, vocês estão jogando para tudo que é lado. O desespero, a coisa de você querer fazer, porque as montadoras deram uma regredida bastante forte, então, o desespero de você querer, eu tenho que fazer, vai lá e faz. E aí, às vezes, alguém que sinaliza, então, você também prestar atenção nas pessoas que estão ali para te ajudar e perceber que, olha, vamos lá, vamos organizar isso aqui, não é bem por aqui, e você poder avaliar de novo. Então, os projetos, Nilmar, passam por esse viés também. A gente tem que parar e dar uma olhada. Nem sempre tudo que é bonito, é legal, mas dá para fazer. Não, às vezes não é o nosso caminho, né? Então, às vezes não emplaca. Alguém mais tinha uma fala, eu não lembro quem era, o Douglas ou quem que ia perguntar? Selmo. Vamos lá, então. Bom, parabéns pela apresentação. Bom dia para todos que estão participando. Obrigada, a gente já é parceiro aí de vocês aí há algum tempo, né, aqui na UniOS, com as impressoras 3D. E uma coisa da tua fala que eu venho defendendo há muito tempo é que nós precisamos de mais Brasil e a hora que você... E menos a internacionalização, né, essa dependência excessiva de um país só, praticamente. E quando você fala que foi muito importante vocês terem feito o investimento e não depender tanto de outras empresas ou mesmo das compras externas. Então, vem muito em cima do discurso que também defendo, e vocês até por ter outros tipos de equipamentos, vocês acabam também prestando mais um leque de serviços muito maior. Eu acho assim que foi bem interessante essa sua fala e o pensamento da empresa em investir também, né? O investimento aqui dentro, porque essa dependência ainda vai custar. Hoje já custa caro para a gente percebeu que nos primeiros 3 a 6 meses, ou até mesmo hoje, em algumas áreas, a gente tem desabastecimento. Se precisa de um componente para uma máquina, para um produto, você acaba tendo que ou não conseguindo no mercado, ou o preço triplicou, quadruplicou. Então, assim, o fato, eu gostaria até, eu sempre falo que se mais empresas, empresários pensassem dessa forma, com certeza diminuiria muito essa dependência e também eu acho que daria uma certa segurança até nacional, né? Hoje a gente vê que muitas universidades estão sendo sucateadas e nunca se precisou tanto das universidades como agora. Um exemplo da pesquisa em cima de vacinas, uma coisa tão importante, e a gente dependendo, o cara começa a vacinar, de repente tem que parar porque acabou a vacina. E aí nós dependemos de chegar a vacina da China, da Índia, de Israel, da Rússia. Então, assim, essa dependência está custando muito caro, muitas vidas para o Brasil. Então, essa menor dependência externa seria muito importante. E eu acho que o momento é bom para isso, né?
para que a gente recupere um pouco da nossa brasilidade e passe a olhar o país com mais capacidade, porque nós temos, como vocês demonstram aí, nós temos uma capacidade imensa de se reinventar. Infelizmente, criou-se a cultura de que comprar lá fora é mais barato, é mais simples e a gente fica dependente, né? A hora que você realmente mais precisa, você não vai ter, ou vai demorar para reagir. Por quê? Porque depende tudo de gente de fora. Então, essa sua fala de valorizar a empresa, de valorizar, assim como, por exemplo, Rondon, né? Você vê, Rondon é uma cidade pequena do Brasil, mas que tem empresários com essa visão de mercado. Isso começa nas coisas simples, né, Selmo? Agora estamos em semana de Páscoa. Eu estou vendo gente ainda desesperado querendo ir para o Paraguai para comprar ovo, chocolate. Pelo amor de Deus, compra no comércio local, compra aqui conosco. Fortalece quem está aqui, bebida, enfim, vamos comprar daqui. Eu também gosto e gostei de ir para o Paraguai e tudo mais, mas diante de tudo que está acontecendo, você repensa. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já fui e que eu gosto de ir, mas nesse momento a gente repensa, se diz assim, poxa vida, quantos estão precisando fortalecer o seu negócio? Quantos empreendedores, microempreendedores individuais nasceram agora e que precisam de amparo? Porque senão é ruim para todo mundo. Se a economia não voltar a se fortalecer, não vai ser bom para ninguém, porque essas empresas que eu atendo hoje, que nós atendemos com todos esses serviços, elas precisam, por sua vez, se manter no mercado. Elas precisam também do seu consumidor. Então, e assim, uma coisa que você disse que é importante também nós temos um sistema tecnológico, nós temos um sistema de amparo aqui no oeste do Paraná. Tem muita coisa sendo ofertada. Nós temos que aproveitar isso. Então, nós nos esbaldamos. Assim, eu não tenho receio de dizer assim, ó, tudo que vem e que dá para aproveitar, a gente está dentro. Não, vamos pegar porque, assim, vamos aprender com isso. Eu preciso estar no programa do Ali, do Sebrae, que é o programa que nós estamos agora. Não sei se eu preciso, mas que isso me mantém acordada e que isso me faz pensar, então eu preciso, então me faz bem, então eu estou dentro. Tá? Então, assim, porque acabamos de sair de um programa anterior do ano passado, do Alto Potencial. Agora entramos no programa do Ali. Sim, porque isso mantém a gente olhando as coisas. O gestor, ele não pode tirar o olho. Por mais que tu tenha pessoas para te ajudar, mas não tira o olho porque é a história antiga, né? O olho do dono que engorda o boi ainda tem valor. Não dá para descuidar, você tem que ficar atento, mesmo que você tenha pessoas para fazer. Eu ontem coloquei um dos nossos colaboradores para assistir uma live que o Sebrae fez sobre uma negociação com o exterior. Eu quero que ele saiba também e que ele também me conte, você acha que nós temos condições de vender para o exterior? É uma negociação com Portugal. Então, assim, que ele olhe, que ele traga as informações, eu mantenho ele também conectado, mas eu quero que ele me conte, eu quero que ele esteja junto, para que ele tenha também essa visão, que ele esteja engajado e comprometido em me contar se isso vale a pena ou não vale a pena, fazer a avaliação junto comigo, né? Então, nesse sentido que a gente vem trabalhando. Vamos lá, tinha o Douglas também. Respondi, tá legal assim, Selmo? Então, vamos lá. Douglas? Bom dia, já está em cima da hora, mas a sua fala, parabéns pela sua fala, é uma aula de empreendedorismo, de visão, de esforço, de vitória, né? E eu lembro, 1990, anos 90, 1997, 98, quando seu marido foi lá na Fundemarc, Marechal Rondon, existia a Fundemarc, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso mesmo. Uma iniciativa, nós temos que falar isso do senhor Newton, já falecido, Newton Ricardo Lang. Ele era gerente da Loures, de Quatro Pontos, veio não sei de onde, ele foi meu professor do curso de administração, ele tinha um computador na época, um portátil, nossa, era né? E ele tinha uma visão, a visão era desenvolvimento a partir de inovação e tecnologia. E ele foi um dos idealizadores da Fundemarc, e eu tive a oportunidade de trabalhar em 97, 98. Seu marido foi lá com a sua ideia esboçada do dosador. O que nós fizemos? Encaminhamos para a Fundetec, para fazer a patente. Por que eu estou falando isso? Uma ideia
uma ideia que tornou tudo isso que a Marta relatou hoje. Gerou empregos, a inovação aplicada que gerou empregos, gerou divisas, gerou empresas. É isso que o Brasil precisa, Selma. É isso que precisa. Investir em inovação, mas não só inovação sozinha. Pessoas com o perfil da Marta, do seu Schumacher, entre outros, que fazem, né, que vivem o empreendedorismo, que vivem essa questão de fazer melhor, que tem a iniciativa, essa postura empreendedora. É isso que o Brasil precisa. Pessoas com perfil e uma estrutura que dê condições. Aí nós estamos falando de um novo ciclo, né, Marta? Isso era antes da internet, antes de WhatsApp, antes da rede social, estamos falando de um outro tempo. 25 anos depois, estamos discutindo inovação numa outra perspectiva. E a pergunta, como será a empresa Schumacher daqui 25 anos? Nossa, a gente discute isso. Como vai ser, né? Então, assim, a gente não tem a resposta pronta, porque isso vai ser construído, mas justamente prestando atenção nas tendências, naquilo que está se movimentando. E uma coisa importante que você falou é o quanto não se faz nada sozinho, gente. Não adianta, você não faz nada sozinho, você é interdependente demais. Para você tocar as coisas para frente, e eu não estou falando só de cliente, é uma questão de construção dessa coisa das parcerias que eu já citei, a questão dos organismos, das instituições, essa riqueza de a gente sentar e ouvir e participar, sempre, por mais que tu sabe um monte de coisa, uma coisinha volta a ligar a luz e você diz, poxa vida, isso eu tinha me esquecido, isso eu não estou mais dando valor, eu já sabia disso e não estou mais aplicando. Então, assim, a gente tem que se manter como um organismo vivo. A empresa é um organismo vivo e ela só é viva, só é um organismo vivo porque as pessoas que estão fazendo parte dela estão vivas. E quando eu falo em vivas, é porque elas participam, elas se envolvem, elas escutam, elas aplicam, elas pensam, repensam, elas caem, levantam. Eu acho que esse é o movimento. E eu, com isso, gente, pelo amor de Deus, eu não quero colocar nós num pedestal. Meu Deus, a gente erra um monte. Nem tudo dá certo, nem tudo dá certo. E a gente tem problemas e tem dificuldades. Vocês vão escutar colaboradores que vão dizer assim, nossa, é um lugar super bom para trabalhar. Outro vai dizer assim, não, mas eles ainda pecam nisso e nisso. E a gente está tentando ajustar. Mas faz parte, é o processo. É o processo, a gente não tem as respostas. Eu sempre falo, como eu e a Patrícia, minha filha, fazemos mais a gestão da Embio hoje, então a gente, não que não conta, a gente sempre está contando com o Gilberto e com a Adair, mas a gente vai tocando, vai levando, e quando a gente precisa deles, a gente pede socorro. E a gente sempre fala assim, gente, vamos pensar junto, nós não sabemos como é a resposta. Então, nós somos uma equipe menor ainda, nós estamos em 10, mais ou menos, na Embio. Então, assim, nós somos uma equipe menor. Ontem nós tínhamos capacitação, ontem à tarde. Eu dizia para eles, gente, eu não tenho todas as respostas. Vocês sabem que eu fazia outra coisa. Eu não era da área comercial, eu não entendia nada de dejeto de suíno, muito menos de porco, nunca criei porco. Eu falei, mas eu estou aprendendo. O que nós precisamos é estar conectados e abertos a aprender todos os dias. Então, assim, de forma alguma, o fato de eu estar participando aqui hoje, contando um pouco da nossa caminhada, por favor, nós não nos entendam que a gente não erra, a gente erra, e erra bastante. Mas entre todos os erros, a gente está contando os acertos, então. E aquilo que a gente ainda não sabe fazer, a gente está buscando solucionar e acertar. Então, é isso. Luciano, né? Douglas. Marta, a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas eu posso fazer uma pergunta, se você tiver disponibilidade? Tranquilo, vamos lá. Legal, agora fazendo um link das duas últimas perguntas do Douglas e esse comentário da tua filha que trabalha contigo, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você está fazendo essa gestão familiar, do ponto de vista de como que basicamente funciona, como que você coloca todos na mesma página, se vocês trabalham juntos, contar um pouquinho essa parte, porque para a gente pensar na Schumacher em 25 anos, né, como o Douglas perguntou, a gente tem que pensar na continuidade. Então, como que vocês estão trabalhando nessa questão? Então, dentro da nossa empresa, que é familiar, a gente tem, assim, na cultura dos que abriram e dos que começaram, que é o Gilberto e a Adair, o Gilberto e o Adair têm 8 anos de diferença. Então, assim, claro que o pontapé inicial foi do Gilberto lá atrás, quando ele abriu a mecânica. Depois, o Adair já foi trabalhar de mecânico junto lá na mecânica
E quando decidiram abrir empresa, os dois já estavam juntos. Mano, vamos encarar isso aí, vamos fazer? Ok, então vamos lá. Então os dois começaram. Mas tem essa cultura assim, os nossos filhos entraram na empresa, os 3 trabalham para nós, mas a gente não pôs eles na gestão direto. Não, vocês vão aprender, vocês têm que aprender a entender de tudo. Então, a Andressa, por vários anos, trabalhou na questão administrativa da filial e fez faturamento, nota fiscal, atender cliente. O Renan está no desenvolvimento e na melhoria da máquina da 3D Cloner, da impressora 3D. E a Patrícia está comigo, então, ela é química, ela está na gestão da Embio e está ajudando no desenvolvimento de produtos e captação de novos negócios. Inclusive estão viajando, estão em Minas e São Paulo, ela e o Gilberto. Então, assim, não é fácil essa transição, né? Essa migração para a nova geração, porque são 20 anos de história, então tem um perfil que se criou, uma cultura que se criou, e eles vêm com um olhar um pouco diferente, tem algumas coisas que eles acham que tem que ser diferente, e a gente vai ajustando. Além de eu fazer parte da equipe agora, eu estou muito de mediadora, né? Além de mãe, sempre mediadora. Diz, não, calma, filho, também não é assim. Calma, filha, não é bem assim. Vamos lá. Então, eu faço um pouco esse meio de campo, mas buscando as partes se entenderem. O que está há mais tempo e o que está chegando agora. Algumas coisas novas que estão acontecendo já são fruto dessa visão nova, de quem está chegando, de quem passou pela graduação, de quem passou por outros ambientes e outras empresas, enfim. Então, com isso, essa mudança. Mas ela é trabalhosa, ela é lenta, e até nós comentávamos agora há poucos dias, eu não sei se a gente não vai buscar uma ajuda também de fora, alguém que tenha visão de fora para fazer isso, porque há alguns impasses. Mas até aqui a gente conseguiu se entender e está se ajustando, e as visões, a gente precisa sempre, uma coisa eu sempre falo para os mais jovens, vocês precisam reconhecer que a empresa chegou até aqui com o jeito dela, com a cultura que ela trouxe. Se não fosse bom, não tinha chegado onde chegou. Então, não dá para jogar tudo fora. Então, tem muita coisa que tem seu valor, mas aos poucos a gente pode ingressar coisas novas, visões novas, jeitos novos de fazer e de funcionar, né? Então, essa transição, ela precisa acontecer, mas ela é trabalhosa, sim, com certeza. É realmente um processo, né? Como né? vários outros, é um processo, mas é muito legal que vocês já estão atentos a isso também. Bom, aqui no chat, muitas parabenizações pela história, pela empresa inspiradora. Foi super inspiração de inovação e empreendedorismo, empresas que são modelo de administração e inovação, e também parabenização pelas conquistas. Sim. Marta, a gente quer agradecer muito você ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco, foi muito bom, foi realmente uma aula de inovação, de empreendedorismo, de animação, de motivação, né? Porque, como você disse, a gente não acerta tudo, mas a gente tem que ir sempre seguindo e tem que ir trabalhando para fazer o melhor possível, né? Então, realmente, a história de vocês é muito inspiradora, você é uma mulher realmente que inspira, fantástico, foi muito bom conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Valeu, eu agradeço a atenção de vocês, quem tirou o tempo para estar aqui conosco. Certamente, eu olhei um pouco as lives da Dona Isméria, dos anteriores, né? Então, assim, elas ficam gravadas, então certamente mais pessoas vão estar assistindo e vendo. E dizer para vocês assim, vai lá e faz. E quando erra, vamos de novo. Não tem outro jeito. Fantástico, muito Obrigadão, bom. Tá? Muito bom estar com vocês aí, pessoal. Ótima Páscoa para todos agora domingo. Exato. Até a semana que vem e até. Tchau, tchau. Certo. Boa semana, boa Páscoa. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Boa Páscoa para todo mundo aí.